Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Muita informação com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais conhecimento, melhores informações para fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem sempre um empreendimento certo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar, aqui em Santos, no litoral de São Paulo, na região turística da Costa da Mata Atlântica. Você que gosta do litoral de São Paulo, gosta de Santos, fique atento então aos lançamentos da construtora Miramar. Ilhas Resort, Navegantes, outros Viana, outros tantos empreendimentos que fazem a sua melhor escolha. QR Code passa constantemente aí na tela do nosso episódio do canal da NTBA. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, pertinho de tudo, pertinho dos principais atrativos turísticos, com facilidade no deslocamento de uma cidade para outra da região da Costa da Mata Atlântica. Segurança, conforto, tranquilidade e eu destaco aqui um café da manhã com gostinho de casa de vó. Preparado com muito carinho, com muito cuidado pela equipe de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. O canal também da NTBA conta com apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade de débitos e créditos, de balanços e balancetes, de emissão de guias para recolhimento de tributos e impostos, SRM é sua parceira estratégica. Afinal de contas, uma boa contabilidade, ela segue junto com o empreendedor, segue junto com a empreendedora, trazendo tecnologia, sistemas que ajudam na apuração, no controle, na sistematização contábil e aliado também a uma equipe técnica altamente qualificada. SRM Contabilidade, parceira estratégica para o seu negócio. Queria aproveitar no episódio de hoje, muito especial, conversar sobre o turismo, sobre a hospitalidade no principal estado do país, que é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo com 645 municípios, de litoral, de mares, de montanhas, de lagos, de rios, da cultura, das diversas culturas do caiçara no litoral, né, ao caipira do interior do estado de São Paulo. São vários sotaques, são várias vivências, são várias experiências num estado que abraça o mundo inteiro. Afinal de contas, foi construído e vem sendo lapidado ao longo dos anos com diversos imigrantes, com diversos migrantes também de outras regiões do nosso país, do nosso enorme país chamado Brasil. E exatamente esse assunto que a gente vai ter um olhar um pouco mais apurado a respeito da atividade turística no estado de São Paulo. E para isso, nós vamos para aquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedora, estamos naquele cantinho gostoso, trazido pela NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para consultar a respeito da sua empresa, posicioná-la estrategicamente, desenvolver o seu planejamento. Isso é fundamental para a gestão de qualquer negócio. NNA Santos Consultoria e Projetos traz no cantinho, no café de hoje, muito especial, o secretário de Estado de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. Seja muito bem-vindo, Roberto. Alexandre, muito obrigado. É sempre um prazer, é uma delícia falar com você. Eu quero, em seu nome, cumprimentar a toda a sua assistência, toda a sua audiência. Muito obrigado pelo convite para esse café. É um café gostoso, principalmente quando a gente conversa com um amigo. Aqui eu não vou querer enfatizar um pouco da história da nossa amizade, mas eu sou obrigado. Já era a sua primeira passagem como secretário de Estado do Turismo. Então, já se vão alguns anos. Daí,
Daí você migrou para Brasília, passou uma temporada bacana em Brasília, como deputado federal, mas sempre alinhado às questões, né, no estado de São Paulo e, sobretudo, pela luta em prol do turismo, pelo desenvolvimento do turismo, e nós acompanhamos isso muito próximo com você, e com muita felicidade, né, já nesse ano de retorno, né, seu à pasta, quantas atividades e quanto o desenvolvimento da atividade turística já não evoluiu no nosso estado, Luciana. Então, é um prazer realmente recebê-lo aqui no canal da NTBA, um canal que a gente cuida com muito cuidado para que os assuntos ligados à gestão empresarial e, sobretudo, ao turismo e hospitalidade possam ajudar aos empreendedores a se desenvolver. E nada melhor do que ouvir a voz atuante, pungente do turismo do estado de São Paulo, que é a sua voz, secretário Roberto de Lucena. Conte para a gente aqui um pouquinho como é que está esse cenário hoje do estado no turismo. Claro. Bom, primeiro quero dizer mais uma vez da minha satisfação enorme de estar conversando com você, tomando esse café, batendo esse papo e falando de turismo. O turismo, Alexandre, ele é a bola da vez, é o novo petróleo. O turismo está em ascendência, está crescendo no mundo inteiro. E no Brasil, se nós compararmos setores que receberam ao longo dos últimos 30, 35 anos investimento numa escala considerável, e setores como, por exemplo, o óleo e gás, que representa 12% do PIB nacional, com todo o investimento que foi feito nele ao longo dessas mais de 3 décadas. E o turismo, o que foi investido no turismo em comparação com esses setores? O turismo, no entanto, representa quase 8% do PIB nacional. No estado de São Paulo, é mais. No estado de São Paulo, nós estamos em quase 10% do PIB do estado. O turismo representa quase 10% do PIB do estado. Nós estamos falando de que teremos, neste ano, mais de 300 bilhões de reais movimentados pela cadeia produtiva do turismo. Nós, no estado de São Paulo, representamos 2.300.000 postos de trabalho. São quase 900.000 empregos diretos. Lembrando que no turismo, para cada emprego direto, são 2 empregos indiretos. O governador Tarcísio de Freitas, ele entende o turismo na perspectiva da agenda econômica, o que, para nós, é metade do nosso trabalho, é a compreensão do governador do turismo como economia. Com isso, nós temos total apoio, o setor tem total apoio do governador Tarcísio de Freitas, o governo está apoiando totalmente toda a cadeia do turismo, e nós acreditamos, baseado nas projeções, em perspectivas extraordinárias de desenvolvimento e crescimento do turismo no estado de São Paulo. Então, nós estamos falando, Alexandre, de uma cadeia que representa quase 10% do nosso PIB do estado de São Paulo. Agora, Lucena, quando a gente fala desse universo, né, de representatividade, 10% de um PIB paulista, que é o estado locomotiva da nação, né, dado a sua fortaleza, não é de se desprezar que essa parcela da cadeia produtiva, ela, fundamentalmente, ela é formada por pequenos empreendedores. Claro que nós temos desse contexto grandes cadeias hoteleiras, com grandes equipamentos hoteleiros, nós temos as transportadoras aéreas, né, cujas sedes estão aqui no estado de São Paulo, é verdade. Mas quando a gente olha sob o ponto de vista quantitativo, é considerável o volume que nós temos de pequenos negócios, né, de pequenos empreendedores, dos microempreendedores individuais, e sem contar aqueles que atuam, né,
ainda que não sob a tutela da pasta do turismo, Lucena, mas fundamental aqui invocar aqueles que atuam no segmento da economia criativa, que também muito contribui para o desenvolvimento turístico. Afinal de contas... Oi, secretário. O artesanato, por exemplo. Artesanato. Artesanato. Agora, nós temos, bem lembrado, como sempre, você muito cirúrgico nas suas observações, é bom lembrar também os bares e restaurantes. Sem dúvida. E aí, quando nós estamos falando de empreendedorismo, porque o turismo, Alexandre, ele é hoje o ambiente com maior potencial para a geração de empregos e para o empreendedorismo. Hoje você tem um campo completamente mecanizado. Você tem a indústria totalmente robotizada. E vai ser daqui para mais. Então, você vê, às vezes, uma planta industrial que recebe um investimento de 2, 3, 4 bilhões de reais. E aí você pergunta, quantos empregos estão sendo gerados aqui? Às vezes, 20, às vezes 30 empregos, que são ocupações de qualificação elevada, são funcionários muito qualificados, mas um número reduzido porque a indústria está robotizada. Então, onde está o ambiente para nós gerarmos o emprego que o Brasil precisa, que o Estado de São Paulo precisa? Está nos serviços e está no turismo. Você há pouco falou sobre esse empreendedorismo, ou esse empreendedor. Por exemplo, eu comecei a lembrar de alguns casos, né? Comecei a lembrar de alguns exemplos. Um deles, por exemplo, no Roteiro do Vinho, em São Roque. Perfeito. há 17 anos, o Olivardo estava no sofá em depressão, 10h30 da manhã, com cobertor cobrindo. 4 filhos, desempregado. Ele estava assistindo um programa de televisão e a apresentadora olhou para a câmera e disse assim: o que você está fazendo essa hora, deitado, 10h30 da manhã, no sofá da sua casa? Você não tem um sonho? Se você tem um sonho, você tem a obrigação de dar um pulo desse sofá e ir atrás do seu sonho. Ele entrou na cozinha, falou com a esposa, a Cíntia, minha querida amiga, e disse: Cíntia, a apresentadora falou comigo. Falou que se a gente tem um sonho, a gente tem que ir atrás do sonho. Você topa a gente vender a nossa casa, vender o nosso carro, a gente empreender? E a Cíntia, companheira de todas as horas do Olivardo, imediatamente topou. 17 anos depois, o Olivardo se tornou amigo dessa apresentadora. Ele é apresentador ou participa de maneira especial em vários programas de TV. Ele começou um negócio que hoje emprega cerca de 400 empregados, 400 funcionários. E esse restaurante do Olivardo recebe de 5 a 7 mil pessoas por final de semana ali em São Roque. E hoje ele está expandindo aí por São Paulo, está expandindo pelo interior. Então, é a força do empreendedorismo transformando as histórias, e aí você vê o empreendedorismo no turismo, onde nós temos muitas oportunidades, tanto para a geração de emprego quanto para o empreendedorismo. Não tenha dúvida, secretário, você está trazendo aí boas referências, né? E os bons exemplos. E se a gente colecionar aqui, são diversas, né, boas novas que a gente tem através da atividade turística. E você também foi muito feliz quando faz a comparação com outros importantes setores, né, que movimentam a economia não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil e do mundo. A agricultura cada vez mais mecanizada, sim. A indústria, então,
não se fala em outra coisa a não ser na indústria 5.0, com todos os recursos tecnológicos, e quiçá, né, tenhamos cada vez mais o desenvolvimento tecnológico a nosso serviço, a nosso favor, mas de fato a gente começa a refletir acerca do que é, né, esse impacto na geração de postos de trabalho. E aí sim, o setor de serviço, o setor de hospitalidade, Lucena, eu costumo dizer o seguinte: é claro que nós temos tecnologia em hotéis, que nós temos tecnologias numa agência de viagem, num restaurante, mas no turismo, na hospitalidade, é gente atendendo gente. Eu acho que essa é a grande diferença. Claro que nós precisamos, por conta disso, temos profissionais cada vez mais qualificados para que possam prestar um serviço de excelência e temos também uma condição de gerar uma nova mentalidade empreendedora e empresarial para que os nossos líderes, né, nos pequenos negócios, nos grandes negócios, percebam cada vez mais a importância da gente desenvolver com muito cuidado a atividade turística e ter as pessoas certas nos lugares certos, sob pena de a gente não aproveitar todo o nosso potencial. Potencial esse, secretário, que eu queria aproveitar agora a sua vasta experiência. Claro que o estado de São Paulo são 645 municípios, com várias matizes, com várias identidades, né, no mundo inteiro que cabe dentro do estado de São Paulo. Mas eu queria, independente dos investimentos, a qual o senhor já foi muito feliz em pontuar, que o governador vem fazendo em obras de infraestrutura que são importantíssimas, mas eu queria olhar com um olhar um pouco mais criterioso da sua pasta, secretário, que está sob a tutela do turismo, obviamente articulada com as outras pastas dentro da estrutura do estado de São Paulo, a questão do apoio e do investimento às instâncias turísticas, né? No estado de São Paulo são 70 instâncias turísticas e temos, a partir da legislação recém-apresentada, desde 2018, na verdade, a questão dos MITs, né, que faz com que a gente tenha os municípios de interesse turístico, que também ajuda e contribui muito, 140 municípios. Existe uma possibilidade de ampliação, Lucena, nessa quantidade? Eu queria que você desse um panorama para a gente da situação das instâncias e dos municípios de interesse turístico como um viés de aporte do governo do estado de São Paulo, transferindo recursos aos municípios, portanto, a ponta, para que a ponta faça os investimentos e colha, né, na verdade, os frutos do investimento através do turismo. Perfeito. Bom, hoje nós temos 70 instâncias e 141 municípios de interesse turístico. Os municípios de interesse turístico foram implantados entre 2015 e 2016, na nossa primeira passagem pela Secretaria de Turismo do Estado, conforme você há pouco lembrou. E como eu comemoro o esforço que nós fizemos naquela ocasião para semearmos essa boa semente, que hoje propicia uma colheita extraordinária no estado de São Paulo, que você, ao olhar para o estado, percebe que São Paulo se tornou, na perspectiva do turismo, um canteiro de obras. Onde você olhar, em todas as regiões, há investimentos privados, há desenvolvimento regional, desenvolvimento do turismo, e a economia do turismo está numa crescente. O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, recentemente, no ano de 2023, fechou o ano fazendo um repasse na ordem de 290 milhões de reais aproximadamente para os municípios turísticos, tanto instâncias quanto MITs, municípios de interesse turístico. Nós inauguramos 110 obras que foram executadas em parceria entre os municípios e o governo do estado de São Paulo através da Secretaria de Turismo e o DADTUR. O governador Tarcísio de Freitas autorizou 400 milhões de reais para novos convênios do DAD para o ano de 2024, em 23, para o ano de 2024. Nós conseguimos conveniar quase 360 milhões de reais em convênios para este ano de 2024. Então, o ano passado, esses 290 milhões de repasse
representar o maior repasse no ano na série histórica dos últimos 10 anos. E nós, certamente, continuaremos investindo. O governador Tarcísio de Freitas quer melhorar essa distribuição de recursos, que são recursos para o desenvolvimento dos municípios turísticos, e nós estamos, sim, estudando e construindo com a Assembleia Legislativa a possibilidade de nós termos 165 municípios de interesse turístico que recebam repasse de recursos do governo do estado através do DADTUR, e nós tenhamos também um número ilimitado de MITs que não recebam repasse, mas que cumpram todas as suas obrigações, que atendam todos os requisitos previstos na legislação e na nossa resolução. Ou seja, as instâncias, a cada 3 anos, quando nós temos o ranqueamento, 3 das 70 instâncias e 3 que tiverem a menor pontuação deixam de ser instância e se tornam MIT. Com isso, evidentemente, tem o acesso a um volume menor de recursos do que quando tinham como instância. 3 dos municípios de interesse turístico que forem melhor pontuados se tornam instância. Como ninguém quer, nenhuma instância quer perder o título, e todo MIT quer ser instância, nós promovemos no estado um campeonato virtuoso do turismo. Agora, a novidade que nós estamos propondo é que nós tenhamos outros municípios, não importa se mais 50, mais 100, que sejam MIT, que tenham acesso a alguns incentivos e benefícios, mas não tenham acesso ao repasse. Com isso, nós vamos colocar fogo nesse campeonato, entendendo que os municípios de interesse turístico, quando as instâncias disputam com 3 MITs a cada ranqueamento, os MITs vão disputar com 50, 60, 100 municípios que desejam, que são de interesse turístico e desejam entrar no seleto clube dos 165 municípios que recebem o repasse do Estado. Eu imagino, Luciana, que com isso, como você falou, é um campeonato virtuoso, né, na questão do turismo. Você criar toda uma base de infraestrutura que a própria legislação estadual ela acaba permeando isso, né? A manutenção das instâncias, assim como, né, a permanência como município de interesse turístico, ela permeia o planejamento turístico, né, e a sua constante, né, revisão, que é importantíssimo. O planejamento não foi feito para ficar engessado, né, o planejamento ele sempre está sendo atualizado, observado aí as novas tendências, o posicionamento que o destino quer ter no mercado, então isso é importantíssimo. Além disso, a gente sabe da necessidade de ter um instituto municipal que cuide da atividade turística, se é em forma de secretaria, preferencialmente, mas, ou como departamento, mas alguém que cuide efetivamente, qualificado, evidente, qualificado para cuidar do turismo municipal. E fundamentalmente, né, Luciana, eu acho que do tripé, além do planejamento, do órgão municipal, obviamente com recursos, né, orçamentários, para poder também fazer a alavancagem da atividade turística. Mas eu entendo que o ponto-chave nessa história toda está no Conselho Municipal de Turismo. O Conselho Municipal de Turismo esse que tem a sua composição, vamos chamar assim, tripartite, né, com o poder público municipal, com a sociedade civil representada, com membros da sociedade que não ligados, com os empresários, melhor dizendo, ligados ao setor da hospitalidade, ou seja, empresários, a sociedade civil organizada e mais o poder público, digamos assim, chancelando aquilo que o executivo deseja e discutindo no foro adequado o desenvolvimento do turismo em âmbito municipal. Me parece que essa receita, Luciana, é essa que vai fazer com que as instâncias continuem sendo instâncias, esse envolvimento, que os municípios de interesse turístico continuem cada vez mais evoluindo, porque esse ranqueamento dá essa condição de saltar de estágios, mas eu entendo que essa perspectiva da qual você se referiu, secretário, com muita precisão também,
de que sejam 40, 50 municípios que estejam ali, né, cuidando do seu planejamento turístico, tendo um organismo de turismo municipal, fazendo no seu orçamento ali os investimentos necessários, ouvindo a sociedade como um todo para o seu desenvolvimento, me parece que essa é a receita de sucesso para a gente consolidar o turismo no estado de São Paulo, né, secretário? Olha, você tem toda a razão. E o governador Tarcísio de Freitas, querendo estimular o desenvolvimento do turismo nesses municípios, não apenas autorizou nós assinarmos 400 milhões em convênios da Adtur, como também lançou o maior programa de crédito no turismo da história. São 4 bilhões de reais em crédito, tanto para os municípios quanto para a iniciativa privada, com juros diferenciados, condições diferenciadas na amortização. Então, você tem recurso e convênios para a melhoria da infraestrutura turística dos municípios, você tem o crédito qualificado com Desenvolve São Paulo e mais 11 instituições à disposição do município e da iniciativa privada. Você tem a Academia do Turismo, que já está em fase de experimento em várias frentes, que trata da formação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pesquisa em informação no turismo, enfim, aulas eletivas, é toda uma gama, um ecossistema em relação à capacitação e à qualificação para o turismo, para nós capacitarmos e qualificarmos as cidades para o turismo e também empreendedores empregados para o turismo. Então, isso tudo, essas ações todas desenvolvidas, junto com gastronomia, com eventos e outros eixos que estão sendo dinamizados, certamente consolidam São Paulo como o maior polo emissor e receptor de turistas do Brasil, como grande receptor, o campeão de recepção de turistas no nosso país. E aí, nesse ponto, Luciana, você tocou talvez num ponto bastante sensível, né? A questão da formação e da qualificação no turismo, quando você fala da academia do turismo, e essa preocupação na formação com os municípios, né? E você ter gente qualificada. E você também é sabedor que nós atuamos no segmento, né, de docência universitária no turismo há 27 anos. Então eu vi algumas gerações passarem por mim, de alunos brilhantes, né, que hoje são secretários de turismo, que atuam e já atuaram em Ministério do Turismo, em Embratur, e a gente obviamente fica muito feliz que isso de fato aconteça, mas o que a gente tem sentido, e com muito pesar eu também digo isso, a redução na quantidade de universidades, né, que preparam os jovens e preparam de fato os profissionais para ingressar, né, de maneira qualificada no mercado turístico. Isso é um pesar que nós temos. Ao longo do estado a gente viu ao longo dos anos, né, isso não, obviamente que eu vou fazer uma ressalva, isso aqui não é um privilégio do estado de São Paulo, isso aconteceu em âmbito nacional. A redução na oferta dos cursos superiores de turismo. E isso a gente acaba tendo um reflexo a médio e longo prazo ao longo do tempo, né, secretário? Alexandre, você tem razão, toda a razão, mas eu quero lembrar também, para nossa reflexão, que aí existe muito a lógica da demanda e da oferta. Sem dúvida. Claro que, se essas universidades estivessem sendo procuradas, demandadas, elas não fechariam os cursos de turismo. Agora, por que é que a procura pelos cursos de turismo, eles não são num volume e num tamanho que justifique que essas instituições abram cursos, ofereçam cursos? Talvez pela falta de entendimento na sociedade, talvez a nossa responsabilidade
de sentar, de conversar com a sociedade e mostrar que o turismo não é só o passeio, não é só o lazer, que o turismo, por trás do passeio, por trás do lazer, tem uma cadeia econômica, que por trás desses eixos, seja a cultura, a gastronomia, o esporte, saúde, todos os eixos de desenvolvimento do turismo, existe toda uma cadeia de empreendedores, de investimentos, uma cadeia de trabalhadores, de pessoas que dialogam com o setor do turismo e que, como você bem lembrou há pouco, inclusive os artesãos, têm aí, nesse ambiente do turismo, a sua oportunidade de investimento e desenvolvimento. Então, eu penso... Essa reflexão é fundamental, secretário. Essa reflexão é fundamental, sim, porque nós temos que, às vezes, dar o tom da prova. Olha, o turismo é tudo isso e muito mais. O passeio é legal, só que lembrar, né, isso é uma coisa que a gente, ao longo da vida, Lucena, eu sempre comentei que nós não formávamos e nunca formamos turistas profissionais. Nós formamos profissionais para atuar com o turismo. Porque quando a gente chega no aeroporto, tem alguém para nos receber, nos leva num transfer até o hotel, tem alguém para fazer um check-in, tem alguém para nos atender, para nos dar toda a hospitalidade. Isso é fruto de um preparo, de uma qualificação, não estou dizendo apenas universitária, mas também em nível técnico, para que a gente possa ter, sim, essa condição do bem receber cada vez melhor. Eu queria dizer para você o seguinte, está sendo um prazer conversar com você nesse cantinho gostoso do café,